Saudamos a todos com a graça de Jesus, irmãos. É bom estarmos na casa do Senhor. Você concorda comigo? A Bíblia vai dizer, no Salmo de número 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse, irmãos, não é apenas um jargão, ou não deve ser apenas um jargão. De fato, devemos estar alegres ao estarmos na casa do Senhor, porque estar na casa do Senhor significa estar na presença do Altíssimo, na presença de Deus. É estar diante do altar do Senhor, apresentando a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Queremos, irmãos, hoje, antes de ler o texto e antes mesmo de pregar ou compartilhar com os amados de Deus aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração nesta ocasião, apenas de dar alguns comunicados que entendemos ser importantes para o conhecimento do povo de Deus e para o conhecimento de todos os presentes nessa noite. A minha primeira fala nessa noite, irmãos, é sobre o retiro. Já foi dado algum parecer aqui a respeito do nosso retiro, sobre o fato de que fomos pegos de surpresa sobre o local do nosso retiro para esse ano. No ano passado nós fizemos um retiro abençoador, um retiro com quase 200 pessoas, em uma chácara na beira do lago, com uma estrutura estupenda, tirando a intempérie, do transporte, do ônibus ter quebrado, das travessias, no lago. Foi uma bênção o nosso retiro, com muita brincadeira, com muita gincana, pregação da palavra de Deus. Foi uma bênção, ninguém tem dúvida disso. Mas nós dormimos no ponto e confiamos demasiadamente em promessas outras que não vale aqui trazer à tona aos irmãos. O certo é que já tínhamos tudo certo, que o retiro seria novamente no mesmo lugar, 0800, com uma inscrição bem acessível a toda a igreja, uma vez que a chácara não teríamos necessidade de efetivar o pagamento. Hoje eu entendo que, e posso dizer essa expressão, aprove o Senhor. Fomos informados já meio que em cima da hora que não teríamos mais a disponibilidade daquele espaço. De quebra, os abençoados que estavam na coordenação do retiro também entregaram os pontos. Disseram que não iriam mais encampar toda a programação que já vinha sendo elaborada. Não há nenhum demérito e nenhum problema nisso. Eu só estou dando essa palavra para esclarecer e orientar a igreja sobre como nos portaremos diante de toda essa desafio e dificuldade, certo? Lancei no grupo da igreja a nota, depois de ter dito de púlpito, de que em detrimento dessa situação pela qual estamos a enfrentar, nós iríamos fazer o retiro no rancho Ebenezer, na chácara da igreja. Aí nós precisamos dizer que uma igreja como a nossa, que tem cultura de retiro, muito agitado, correria, gincana, percebeu-se que o pessoal meio que deu uma esfriada no retiro. Do mesmo modo, obrigado, irmã, do mesmo modo não há nenhum demérito nisso. Os irmãos não são obrigados a ir no retiro, na chácara da igreja, onde não tem lago, onde não tem estrutura, onde não tem um bocado de coisa que os irmãos queriam encontrar no retiro, certo? Mas eu preciso contar a historinha, para justificar as decisões tomadas. Lançamos já há alguns dias no grupo da igreja uma lista de interesse daqueles que participariam do retiro na chácara. Pouco retorno.
apertando ainda agora mais o irmão Mauro, estávamos ali no gabinete, apurando a lista, apertando, nós chegamos em 27. Vamos arredondar para 30, né, para não ficar feio o número. Então nós estamos com a disposição até o momento de 18 mais 3 mais 7, né? 30 pessoas. Vai ser benção. Vai ser pipoco, né? Para quem concorda que o retiro não pode faltar palavra, né? Vai ter palavra no retiro. Talvez não vai ter lago. E aí eu entendo que Deus está fazendo com a igreja o quê? Aquela peneira, né? Quem tem a ideia de ir para retiro só para brincar, para correr, né? Não vai para o retiro, porque não colocou o nome. Eu vou trabalhar em cima, não tem nem inscrição. Algumas pessoas me perguntaram, quanto é a inscrição, pastor? Eu dependo de saber quantas pessoas eu vou ter, para eu saber quanto vai ser a inscrição, né? E o coração do pastor é bonzinho. Então a lista vai ficar no grupo da igreja até meia-noite de hoje, para dizer que eu não dei chance, né? Quem ainda quiser ir para o retiro, que não colocou o seu nome na lista, tem até meia-noite para se inscrever. Se você não se inscrever até meia-noite, não tem problema. Você está dizendo com isso que você não vai para o retiro. Ninguém vai obrigar você a ir para o retiro. Você vai ficar em casa, assistindo a Mangueira, né? Livramento, não sei das contas, não sei nem o nome das escolas de samba, sei lá. Você vai fazer uma viagem, você vai passear, você vai soltar pipa no ventilador, nada que te desabone, né? Mas eu preciso saber quem vai. Por quê? Porque a nossa estrutura no Rancho Ebenezer, ela é deficitária, certo? Então eu preciso, já sentei com o irmão Mauro, né? Pastor Carmo também, de que nós precisamos tapar os buracos do galpão, né? Que ele tem furos e está molhando com goteira. Então essa semana nós vamos correr, essa e a outra semana é o tempo que temos de tapar os buracos, né? Para a gente poder ali realizar, caso chova, os cultos dentro do galpão. E o galpão também será disponibilizado para aqueles que não têm barraco, para poder estar ali colocando suas coisas, seus colchões, para dormir em segurança. Beleza? Fechou o assunto retiro. Não se fala mais nisso. Não há campanha de levar multidão para retiro. Quem ainda quiser participar do retiro, faça sua inscrição até meia-noite. Meia-noite está encerrado. Não se faz mais inscrição. Beleza? E nós vamos levantar até mesmo pregadores, que nem os pregadores da igreja colocaram o nome, né? Então assim, está sobrando eu e o Mauro, né? Lá na lista, salvo engano, certo? Além disso, se você não vai para o retiro, o pastor Carmo tem o contato de uma galera, de um grupo de pessoas que tem uma atividade diferente para o retiro, que é ir pregar, vão montar uma tenda lá em Taquaruçu, e nessa tenda vai ali ofertar para os foliões água, palavra, oração, tá? Se você não quer ir para o retiro, você pode também procurar o pastor Carmo e dizer, eu quero ir para essa atividade lá em Taquaruçu. E ele vai te orientar, né? Sobre o local onde você vai pegar as maiores orientações e você vai ficar livre para poder fazer isso. Agora, se você não vai para o retiro, se você não vai para Taquaruçu falar de Jesus, eu vou usar o texto, a palavra de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que você vai ficar fazendo? Dentro de casa, olhando para a parede, sei lá, viajando. Todo mundo é livre, mas fica a preocupação nossa sobre isso. Beleza? Até meia-noite a lista no grupo da igreja está aberta. Quem se inscrever até meia-noite se considera inscrito. Não se inscrevendo, você está livre para fazer o que você quiser nesse período de carnaval. Beleza? Nós vamos ainda dar uma palavra aqui, irmãos, sobre o calendário da igreja. O nosso ano eclesiástico,
ele começa em fevereiro. Alguns irmãos já me ligaram perguntando: pastor, cadê o calendário da igreja? O nosso calendário, ele vai estar ainda dependendo de alguns ajustes. Teve algumas programações que não foram contempladas, que ficaram de fora, e estamos fazendo um ajuste ainda essa semana. Domingo que vem, nós vamos estar disponibilizando, anunciando, tornando público todas as atividades da igreja para o ano de 2024, beleza? Temos ainda, irmãos, uma fala sobre os projetos da igreja. Há muita coisa por fazer e pouca gente para realizar. Hoje de manhã eu dei uma palavra sobre isso. Nós temos 5 áreas de atuação, 27 metas para alcançar até 2030 no projeto IB 2030. Projeto esse que foi elaborado há 4 anos atrás aqui na igreja, no ano de 2020. Nós pensamos a igreja sobre o que queremos ser em 2030 ou até 2030, certo? Temos alcançado, contemplado já algumas metas, outras metas não têm sido alcançadas. Nós estaremos no ano 2004 repensando todas as metas e tudo aquilo que foi articulado e pensado para esse projeto. Dentre as metas que estamos reavaliando, hoje de manhã já falei, já foi falado em reunião também com os irmãos, a respeito da área de expansão, que nós tínhamos como meta, até 2030, plantar 5 novas igrejas aqui na cidade de Palmas. Nesses 4 anos, já encampamos 2 projetos ou 2 igrejas. A igreja Peniel, na Aureni 4, e a Deus Proverá na 1503. Temos enfrentado algumas dificuldades sobre a gerência desses projetos, por isso paramos e não vamos abrir nenhum novo trabalho até que esses consigam ter uma estrutura mínima de funcionamento, mas já estamos pensando, diante dos grandes desafios que temos e daquilo que tem nos procurado, a realidade de igrejas que estão fechando a porta. Já contabilizamos pelo menos 4 em nosso campo com portas fechadas. Pastor Carlos já me procurou hoje de manhã, depois do aviso que eu dei, sobre a possibilidade de estar orientando e ajudando também a liderança dessas igrejas que estão por fechar as portas, salvo aquelas que já estão com as portas fechadas. Então, nessa reestruturação do projeto, nós vamos repensar o fato se vamos apenas plantar novas igrejas ou se vamos também trabalhar com a revitalização de algumas igrejas que estão aí capengando e sofrendo no dia a dia, ok? Queremos desafiar os irmãos da igreja a que estejam atentos para que desenvolvamos a prática cristã, de amor cristão, de visitar uns aos outros. Dentre aqueles que precisam de visita, os mais urgentes são aqueles que estão enfermados. Os irmãos que saíram com o pastor essa semana para fazer visita, viram e puderam experimentar a tristeza no coração dos irmãos que foram visitados. Irmãos que sonham em estar aqui na igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor, mas eles não conseguem vir devido aos seus problemas de saúde. Então a gente desafia os irmãos, ore, peça orientação de Deus, tire uma noite na semana, um dia na semana, em que você possa sair da sua casa e ir visitar algum irmão que está enfermo, algum irmão que está fraco na fé, para você poder animá-lo a continuar na obra do Senhor. A irmã Tina está enfermada em casa. Você tem condição, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem condição de fazer uma visita para a irmã Tina. Tirar um dia, uma noite, para ir lá. Tem irmãos da igreja que estão indo dormir com a irmã Tina lá, às noites que elas estão sozinhas. A exemplo da irmã Rosângela, a exemplo da irmã das Neves e de outros irmãos que já têm feito isso. Apenas passar a noite com ela, ou ir lá, ler a palavra com ela, a alegria, irmão, no rosto da irmã Tina, no dia que nós visitamos ela, aonde todo mundo pôde dar uma palavra para ela, ela não queria nem que a gente fosse embora. A alegria no rosto da irmã Jovilina, quase não deixou a gente nem falar na visita,
nem leu o texto, querendo falar da alegria que ela estava em receber a igreja na casa dela. Então, façamos isso, faça alguma coisa. Eu quero desafiar a igreja ainda sobre uma demanda que nós levantamos na visita, lá na quadra 1304, nós visitamos a irmã Mona Lisa. A irmã Mona Lisa, ela está sem poder vir à igreja. A filha dela, a Raquelzinha, ela está muito doente. Passou, parece que por 3 ou 4 cirurgias. E ela está lá, irmãos, em um quarto, em uma cama de hospital, que foi adaptada para a casa dela. Os irmãos que foram comigo não vão me deixar mentir. Quando nós entramos no quarto da Raquelzinha, nós sentimos que aquele ambiente é insalubre para a enfermidade daquela criança. Porque é muito... Olha que nós fomos à noite. Fomos à noite. Não fomos nem durante o dia. Imagine o sol pegando naquele apartamento, né? Tem um ventiladorzinho rodando lá, mas não esfria nada, só movimenta o calor. E eu saí daquela casa, irmãos, nessa semana com o desafio de colocar ali, para aquela criança enferma, um ar-condicionado. Sem apelação, sem negócio de pastor tá pedindo dinheiro. Se você puder cooperar, você vai me procurar e dizer: pastor, eu posso cooperar. Já falei com o irmão Mauro, que vai ser quem vai instalar o ar, ele entende disso, e nós vamos comprar o ar-condicionado e vamos colocar lá para poder dar uma qualidade de vida para aquela criança. Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e poder fazer alguma coisa. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E nós vamos conseguir comprar esse ar e colocar lá para a Raquelzinha, para ela poder estar melhor ali naquele contexto de enfermidade do qual ela passa, ok? O último aviso, irmãos, há dias que eu não faço aviso assim, né? Hoje eu estou pegando de cabo a rabo, né? Porque de manhã veio um grupo menor de irmãos. Na próximo domingo, a nossa EBD volta ao normal. Nós estávamos, durante todo o mês de janeiro, realizando o que nós intitulamos de escolão. Uma escola coletiva, onde toda a membresia participa e uma só pessoa ministra. Domingo que vem a gente volta, né, irmã Marli? Com as salas normais, devocional, palavra, e depois cada um vai para a sua sala para ministrações específicas dentro de sua faixa etária. O nosso apelo, irmãos, é que você participe, venha aprender na EBD. Ela é a melhor escola do mundo. É um lugar, é um ambiente preparado exclusivamente para o ensino. Crente que participa de EBD são crentes mais sadios, são crentes mais maduros, são crentes que crescem. Eu duvido que você encontre outro ensino fora da EBD que possa lhe ser suficiente, tal qual é o ensino da EBD, participativo, transformador e edificante. A exemplo do que nós hoje experimentamos aqui nessa manhã. Uma palavrinha só, né, Zé? Uma palavrinha só pode gerar um alvoroço, uma gama de reflexões, de participar. E os irmãos hoje quiseram participar, né? Eu nunca tinha visto tanta gente querendo falar que teve que ser reduzido para 2 minutos a fala dos irmãos, né? Porque tanto que os irmãos foram, né, impactados com toda a dinâmica que hoje foi exercitada. Isso é a escola bíblica dominical. É um local aonde nós crescemos para o louvor da glória de Deus. Amém, irmãos? Vencido todos os nossos avisos, aviso ainda, eu tenho colocado um propósito em meu coração de sempre estar deixando com os irmãos o paradeiro do pastor, né? A irmã Marli,
tem alguns irmãos aí que tem a minha escala, né? Quando a minha escala sai, eu já entrego para os irmãos, que é para saber o dia que o pastor vai estar pregando na EBD, o dia de tal coisa, né? Orem por mim, né? Amanhã eu estarei na cidade da irmã Viviane, né? Estarei trabalhando amanhã e depois em Itaguatins, né? Vou retornar na quarta, né, Mário? Na quarta-feira, porque na quarta-feira eu já tenho um compromisso lá no PGM, no Bertaville, lá no PGM, aonde o irmão Mauro está dirigindo, certo? E aí na quinta e sexta-feira nós estaremos aqui. No sábado já fui convidado para um almoço, né, pastor Carlos? Lá na casa do pastor Carlos. E no domingo estaremos juntos aqui novamente para o louvor da glória de Deus. Amém? Abra, amados de Deus, a sua Bíblia no primeiro texto da noite, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Não se preocupe, a ceia não é hoje, a ceia é domingo que vem. Né? Quando a gente usa esse texto, o povo vê, o pastor já vai ter ministração de ceia. Não estou vendo nem a mesa aqui, né? Quando a gente vai falar sobre esse texto, mas eu não vou fazer alusão à ceia do Senhor. Eu quero pensar em outro aspecto sobre esse texto. No próximo domingo também nós já teremos funcionando, né, o berçário, mas também a sala para as crianças, tá? Nós vamos encontrar aí resolução para essas demandas que nós estamos tendo. Amém, amém? Fique de pé ao encontrar o texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de 17 a 34. Minha mulher diz que eu estou precisando de óculos, né? E de fato preciso, que eu estou meio ruim para ler aqui. Oba, ali a letra é maior. Eu vou ler ali então, tá, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vocês, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte acredito, porque até mesmo importa que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinai o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba o cálice. 29.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Podeis assentar? Que essa palavra, irmãos, não por mim, pelo pregador, mas por misericórdia da parte do Senhor, ela tenha nessa noite poder sobre nossa vida. Amém? E essa palavra consiga gerar em mim e em você uma reflexão. Apesar de ser um texto que dá ênfase à ceia do Senhor, eu quero desafiá-los a pensar sobre culto. Sobre culto. Sobre o cuidado que devemos ter ao nos dispormos a cultuar ao Senhor. Se eu abrisse, irmãos, aqui um leque de discussão para que os irmãos apresentassem pessoas que morreram em culto, pessoas que morreram adorando, nós íamos encontrar na Bíblia alguns casos. Ofni e Finéias, né? Pessoas que ofereceram ao Senhor fogo estranho ao Senhor. Culto, adoração, louvor, oferta. A Bíblia vai dizer que até mesmo quando em culto formos ofertar, precisamos estar atentos sobre aquilo que fazemos, sob pena de pagarmos um preço alto, até mesmo o preço de a nossa oferta não ser pelo Senhor aceita. Por isso hoje trago essa palavra, dizendo inicialmente para os irmãos que culto é coisa séria. Não se cultua de qualquer jeito. Precisamos entender que culto é coisa séria. E quando nos dispomos a cultuar, precisamos refletir num primeiro momento sobre como estamos para cultuar e como estamos em culto. Há um apelo por parte do Senhor. E antes de compartilhar esse apelo, eu quero perguntar, uma pergunta retórica a vocês nesse momento. Estamos nós, nesse momento, em culto? Você, individualmente, agora está em culto? O apelo que eu me referi agora há pouco é o apelo da palavra de Deus ou do próprio Senhor requerendo de nós santidade, requerendo de nós uma apresentação. Culto é apresentação. Culto é o momento quando eu, servo do Senhor, homem de Deus, me disponho a apresentar-me ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem em culto, e ele vai dizer, em culto racional. O que é que deve ser apresentado no culto, irmão? Me ajude aí. É o que? Eu escutei bem baixinho. O que é que a gente apresenta no culto? É isso mesmo. A gente apresenta nosso corpo. O meu corpo é apresentado em culto, como sacrifício. E não é qualquer natureza de sacrifício, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu me apresento em culto, irmãos, alegremente. Por isso eu disse naquele momento o texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então quando eu me apresento em culto, eu preciso me apresentar alegremente, com alegria, com júbilo no rosto. É para cima. Não é moribundo, não é dormindo, não é zangado, não é fechado, é livre. Então o culto é a apresentação. É o momento quando eu me apresento diante de Deus. Olha, está aqui os teus servos. Semana de luta, mas agora eu estou bem, porque eu estou na presença do Senhor. Semana de choro, semana de sangue, semana de prejuízo, né, pastor Carneiro? Semana de prejuízo, mas hoje eu estou aqui para celebrar o Senhor, porque o prejuízo foi só material, ele não foi da vida. Apresentai ao Senhor com júbilo. Está ruim, mas está bom, porque está na presença de Deus. Sede santo. Será que nós temos nos preocupado sobre como estamos cultuando ao Senhor? Digo, como estamos nos apresentando ao Senhor? Será que consegue estar alegre? Será que consegue adorar? As vistas estão doendo, porque passou o dia todinho. Está com sono, porque passou o dia todinho dormindo. O que é que tem atrapalhado o seu culto? A sua alegria de estar na presença do Senhor, de buscar a santidade de Deus. Sede santos, porque Ele também é santo. Hoje de manhã foi tratado do texto, quando o Eu Sou apresentou-se diante de Moisés, na sarça ardente, e Moisés logo quer se aproximar, e o Eu Sou diz, epa, te prepara, não venha de qualquer jeito não, tire as sandálias do teu pé, porque o lugar aonde estás pisado é terra santa. Irmãos, o lugar de culto, o lugar onde o culto está sendo realizado é terra santa, é onde o poder de Deus se manifesta, é onde a graça de Deus é derramada sobre o seu povo, não é um lugar qualquer, irmãos. Por isso que quando nós estamos em um lugar, extra templo, extra igreja, a gente diz, Senhor, santifica esse lugar hoje se faz o lugar da adoração. Não é assim que os dirigentes fazem. Não é o lugar em si, a estrutura, mas aonde Deus está sendo adorado, aonde Ele está sendo cultuado, irmãos, o inferno treme, o inferno é mandado para longe. Por que é que o inferno está conseguindo entrar na casa dos crentes? Porque lá não tem culto, porque lá não tem adoração, porque lá não tem poder de Deus sendo manifesto. Porque, irmãos, aonde o poder de Deus for manifesto, não vai ter lugar para diabo nenhum entrar, irmãos. Leve o culto da igreja para a sua casa, celebre, cante, repreenda o mal, e ele não vai ter poder sobre a sua vida.
Há muitas famílias, irmãos, há muitos crentes sendo derrotados e destruídos, e só lhes resta desesperança e desespero, porque não dá conta nem de celebrar ao Senhor. Porque a tristeza já lhe tomou, já lhe assolou, já lhe tirou toda a paz. Toda a paz. Há um hino que diz: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque eu tenho a Jesus Cristo. É porque eu tenho a Jesus Cristo. Não é porque tudo me vai bem, é porque eu tenho Jesus. E aonde eu tiver, Jesus vai estar. E aonde houver choro, vai chegar alegria. Aonde houver dor, vai chegar o amparo. Deus, irmãos, Ele tem poder de mudar realidades. E para mudar realidades outras, Ele se interessa em mudar a sua realidade, a sua vida, para que tudo lhe vá bem e as coisas aconteçam. Que tipo de culto é esse seu? Você já parou para fazer essa análise? Que tipo de culto é esse seu? Esse culto de domingo, esse culto de terceira, esse culto de bater ponto. Que tipo de culto é esse seu? O meu objetivo hoje é fazer você sair daqui pensando sobre isso. Você está cultuando? Que tipo de culto você tem apresentado ao Senhor? Quais são as marcas que você tem apresentado? Qual é o sacrifício que você tem feito? E ainda confunde a cabeça da gente: sacrifício vivo, né? Se é sacrifício tem que estar morto, mas ele diz que é vivo. Por que ele diz isso? Porque a base é Jesus. Ele morreu, mas não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aí às vezes nós pecamos, erramos, nos distanciamos de Deus, mas a ressurreição não chega até nós, que a gente fica estagnado. Deus nos dá uma coisa e o diabo vem e toma. Deus nos dá a alegria do culto, da celebração, mas o diabo vem, gera um problema na sua vida e tira a sua alegria. Você não consegue se alegrar, você não consegue ter paz, você não consegue fazer as coisas de Deus. Que tipo de culto é esse? Qual a motivação que você tem em participar desse culto de hoje? Não pensa no culto todo dia não. Tudo quando eu falar culto, pensa no seu culto hoje. Não pensa em outro culto não, é no de hoje, começa no de hoje. Qual é a sua motivação a participar desse culto de hoje? O que te trouxe aqui? A presença de Deus ainda fala alguma coisa no seu coração? A adoração a Deus, você consegue adorar? Não estou falando de cantar não, estou falando de adorar. Você consegue temer ao Senhor, tremer diante do Senhor? Diante da sua majestade, diante da manifestação do seu poder? Aí eu repito a frase que agora eu falei sobre Paulo, né? Quando Paulo olha para aquela realidade ali dos crentes de Roma, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, mas ele não fica só nisso. Ele diz: olha, se Deus é por você, quem será contra você? Você está com medo de quê, meu irmão? O que é que tem gerado medo no seu coração? O que é que tem te anestesiado? O que é que tem te congelado? O que é que tem te engessado? O que é que tem impedido você de fazer o que precisa ser feito em Deus, e para a glória de Deus? O que é que tem te estagnado? O que é que tem conseguido te parar? Irmão, nada vai me parar, em nome de Jesus. Nada vai me parar. Irmãos, tem hora que a gente dá vontade de jogar a toalha mesmo, irmãos. Tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que a gente fala assim: rapaz, mas dá trabalho demais, meu Deus do céu. Aí é hora de fazer o quê? Quando você se encontra numa encruzilhada da vida, é hora de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. É hora de, como Moisés, irmãos, colocar a boca no pó e dizer: Senhor, o que vou fazer? Eu estou numa encruzilhada, na frente está o mar vermelho, atrás vem Faraó. O que é que eu vou fazer? Quantos faraós estão no seu encalço? Quantos mares transbordantes estão diante de vocês? Qual tem sido a sua atitude com relação a isso? O culto é uma ferramenta imprescindível para nos tirar das encruzilhadas da vida.
Porque culto envolve adoração, envolve dependência, envolve entrega, envolve a apresentação de vida, de problema ao Senhor. Ó Senhor, está difícil, eu não sei o que fazer, por isso estou na tua presença, cuida de mim, restaura a minha vida, faz o que eu não dou conta. Está lá no salmista, no Salmo 27, ou é 127. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você quer ver o desejo do seu coração realizado, mas tu não consegue mais nem agradar ao Senhor. Entrega o teu caminho, o teu problema ao Senhor, confia nele. Você não consegue mais confiar. Você não consegue mais confiar. A desconfiança que você tem nas pessoas está sendo transferida para Deus. Aí você não consegue confiar em Deus. E aí, o que Deus vai fazer por você? Hoje é a noite das perguntas. Lembre-se que toda vez que eu faço uma pergunta para a igreja, já fiz ela para mim antes. Eu tenho minhas respostas, mas cada um eu sei que tem suas respostas. Por isso eu estou repetindo essas perguntas aqui nessa noite, para que você saia daqui hoje refletindo sobre isso. Você tem consciência de culto? O que é isso, pastor? Você consegue identificar quando você está em culto? Você sabia que há pessoas que acham que só está em culto quando chega aqui na igreja e senta na cadeira, e quando alguém diz assim, vamos começar o culto, fiquemos de pé, vamos ler a palavra. Consciência de culto, consciência de intimidade com Deus, consciência da presença de Deus, irmãos. O povo de Deus tem perdido isso. Não se sente Deus, né? Não se experimenta Deus, parece que é uma coisa aleatória, é fora. Tem gente que está sentindo mais o capeta do que Deus. Porque o capeta está todo dia cutucando, ó. É o pastor que está falando, não. Abre lá em João 10:10. O que diz lá? O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Ei, não tenha dúvida disso não, irmão. É isso que o diabo quer fazer contigo todo dia, ele não descansa. Aprendemos hoje na EBD que ele até teme, né? Teme e treme, mas não obedece. Do mesmo jeito de alguns crentes, né? Que teme, treme, mas não obedece. Consciência de culto. O que o Senhor... Você já parou para pensar sobre isso que eu vou te dizer agora? O que o Senhor, você já imaginou isso? O que o Senhor está falando, ou o que o Senhor falaria ao receber o seu culto? Você já parou para entender e pensar de que o Senhor dá resposta ao nosso culto? Você já parou para pensar sobre o que o Senhor está dizendo da sua atitude de culto no dia de hoje? Lembremos, vamos para a Ásia. Lembremos da Ásia Menor. As 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. O Senhor se dirigiu a todos eles, dizendo do seu culto, de sua adoração, de seu posicionamento. E não é diferente com Ebenezer. Não é diferente com você individualmente. O Senhor tem uma expectativa do seu culto. O Senhor ama ser adorado e ser cultuado. Agora nós precisamos saber de que forma temos adorado e bendito o seu excelso nome. As igrejas da Ásia, só que citar, não vou trabalhar o que cada uma falou não, né? O que o Senhor falou para cada um não. Só Laodiceia, que não tem como passar por aqui e não dar essa ênfase em Laodiceia. Como é que estava o culto em Laodiceia? Morno, sem identidade, sem identificação.
Você já imaginou? Você vem para cá às 6h30, sai 8h10, 8h15. E o seu culto não chegar em Deus? Ou o seu culto gerar náuseas no Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Qual é a motivação do seu culto, da sua adoração? É o pastor? Me tira disso. Vou chegar num ponto que Paulo fez o que eu estou dizendo. Ó, me tira disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Trate com Deus. Segundo livro de Crônicas. Se puder colocar para mim, por favor. Capítulo 7. Esqueci a referência, mas pode ser do 1. Rapidelas. Colocou? Versículo 11, 7:11. 7:11 vai dizer assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa, prosperamente o edificou. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O restante fica por conta de vocês, que é bem conhecido. Ele está dizendo: olha, se tudo der errado, se o problema bater a sua porta, se as coisas ficarem difíceis, eu escolhi o lugar de culto, para que nesse lugar, em quebrantamento, buscando a presença de Papai do céu, eu ouvirei dos céus, é promessa de Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, vou resolver os problemas. Qual era a condição, irmãos, de serem o povo de Deus respondido? A condição de culto, a condição de adoração, a condição de louvor, a condição de confissão, a condição de confissão e conserto com Deus. O Senhor está dizendo para esse homem chamado Salomão, que teve sobre ele essa incumbência: ei, eu ouvi a tua oração. Irmãos, que coisa maravilhosa. Vocês já se imaginaram chegar de noite em casa, deitar, e daqui a pouco ouvir a voz de Deus falando contigo? Eu ouvi a oração que você fez no seu culto hoje à noite, e eu constituí aquele lugar para eu poder resolver os teus problemas. Então alimente o culto da sua vida, meu filho. Salomão, no contexto do Antigo Testamentário, escolheu um lugar. No Novo Testamento, onde é esse lugar? Coração. O meu corpo. Olha o corpo de novo.
O meu corpo agora é esse templo, é esse lugar. O meu corpo é templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Falei agora há pouco que culto é apresentação. Como é que você tem se apresentado em culto a Deus? Ah, pastor, eu tenho me apresentado com o coração quebrantado e contrito. Será que é só isso que o Senhor espera de nós? Como temos nos apresentado? Como temos nos apresentado? Cheguei em esqueci o nome do lugar. Emirados Árabes, Abu Dhabi. Como é que chama o nome do templo dos muçulmanos? É mesquita mesmo? Mesquita, pronto. A segunda maior mesquita do mundo. A maior fica em Meca. A segunda maior fica em Abu Dhabi, Emirados Árabes. E eu cheguei ali para entrar. Estava comigo algumas outras pessoas. Existia uma mulher que é fresa é daqui. Abertura na saia da mulher é fresa. Fenda, né? Fenda, isso. Tinha uma fenda aqui. Uma chave. Foi dito a ela: você não pode entrar. Mas como só uma fenda? Não pode entrar. Eu entrei, conheci, fui criticado, inclusive, pelo grupo que estava comigo, por ser pastor. Mas eu não ia perder uma oportunidade daquela de conhecer a olho nu, né? Saí da mesquita, fui para o Vaticano, outro escândalo. Sem problema, Deus me conhece e sabe todas as coisas. Eu entrei, irmãos, e fui lá. Falei, o que é que está lá dentro, né? O que tem lá dentro? Nada. Não achei nada de interessante lá dentro. Mas para eles, para aqueles que eram detentores do poder de acesso, de entrar ou sair, aquilo que eles criam que estava ali dentro, aquela divindade, né, aquela autoridade merecia o respeito, temor, reverência, né? Tudo vamos recapitulando que foi de manhã, não tem como, né? Reverência. Aí hoje, como a gente se vê? Temos nos preocupado com isso. Não estou dizendo que lá é certo, que lá é errado, que aqui é certo. Não vou entrar no mérito. É a questão de saber e de entendermos, irmãos, que culto é esse que nós estamos prestando. Temos tido nós alguma preocupação a esse respeito? Sobre o que estamos apresentando? Não é o caso daqui, graças a Deus. Mas há igrejas de que o pastor, quando está aqui na frente, tem que ficar, né, olhando para outras direções, para não ver o que não deve. Tudo isso é posto na balança quando tratamos do que estamos tratando hoje. Culto ao Senhor. A apresentação. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Finalizo essa parte da mensagem, volto no primeiro texto, para agora apresentar aos irmãos, fora a estética de tudo o que falei, para entrar no que diz respeito, também ainda sobre culto, na questão das relações com o divino e com o próximo. Se nós vamos para Êxodo capítulo 20 ou Deuteronômio capítulo 5, nós vamos nos deparar com aquilo que intitulamos de ser os mandamentos.
E notoriamente, facilmente é possível de identificarmos que metade deles é vertical e metade horizontal. Significando dizer que a nossa atitude de culto, ela envolve não somente a nossa relação com Deus, mas também agrega a nossa relação com os nossos irmãos, com aqueles que estão à nossa volta. É inadmissível, indissociável. A exemplo daqueles que dizem quando pecam, já resolvi com Deus. Já escutaram alguém falar assim? Não, já resolvi com Deus, não importa o irmão que você xingou, que você escrachou, que você magoou. Não, isso aí não importa não, você não tem que resolver nada com ele não. Tu já resolveu com Deus, tudo bem. O irmão que você discriminou, o irmão que você pecou contra ele, tem sim muito a ver, irmãos. Então faça o caminho de volta para o seu bem. Aí nós voltamos, irmãos, lá do Antigo Testamento, do Templo de Salomão, nós voltamos para Corinto. A Igreja Batista Ebenezer em Corinto. Para não falar da igreja dos outros, vamos falar da nossa, né? A Igreja Batista Ebenezer na cidade de Corinto. Certo? Como eram os cultos lá, na Igreja Batista Ebenezer em Corinto? Versículo 17, nós podemos identificar logo, que as reuniões de adoração, ou o culto, em Corinto, faziam mais mal do que bem. Não sou eu quem falo, não sou eu quem afirmo, o próprio Paulo, falando dessa igreja, uma igreja, irmãos, Corinto era uma cidade de muito movimento, era uma cidade de passagem, então tinha gente de toda a natureza, e essas pessoas, elas iam se convertendo, e elas iam para a igreja em Corinto, a Igreja Batista Ebenezer em Corinto, mas elas não estavam completamente, elas tinham feito a decisão, mas elas levavam na capanga, no bojo, o quê? Costumes gentílicos. Aí você imagina, é só perguntar para Paulo, ele vai saber dizer facilmente para nós como era aquela igreja Batista Ebenezer em Corinto, certo? Então a primeira conclusão, baseado no versículo 17 de 1 aos Coríntios, é a conclusão, irmãos, e eu falo isso para a gente poder refletir nessa noite. As reuniões de adoração ou os cultos em Corinto faziam mais mal do que bem para aqueles que diziam estar ali cultuando. Aí eu trago para a realidade nossa essa pergunta, essa reflexão, esse desafio no pensar, a cada um de nós de pensar nisso. Em que aspecto ou até onde nós podíamos afirmar isso com relação a nós? E a isso a gente não vai falar de modo coletivo, a gente vai falar de modo individual. Porque há o culto que é individual e o culto que é coletivo. A somatória da individualidade em culto nosso é a completude do culto coletivo. O culto do Mauro, da irmã Cleide, do irmão Ronaldo, do irmão Cosmo, do irmão Sidnês, da irmã Lunalva, de forma separada, aquilo que cada um sente, aquilo que cada um experimenta, aquilo que cada um vive no Senhor, é a somatória, é o reflexo. E como estamos juntos, a tendência é que os aspectos negativos do culto influenciem os aspectos dos demais, ou vice-versa. Há uns domingos atrás aí, eu não sei se foi de manhã ou foi de noite, eu falei sobre isso. Quando da reconstrução lá de Neemias, né? Havia uma confusão entre os que choravam e entre os que se alegravam em verem os muros, o templo, né? Olha o templo de novo voltando, né? O templo sendo reconstruído.
Os que choravam diziam o quê? Esses jovens não vão conseguir fazer o templo com tamanha glória como fora feito no contexto de Salomão. E os jovens se alegravam, se animavam, dizendo: nós estamos agora com a oportunidade de dar de nós o que há de melhor em nós para o Senhor e restaurar as ruínas que outrora foram derribadas. E a conclusão do texto qual é? A glória da segunda casa é maior do que o da primeira casa. Então, para que chorar? Vamos nos alegrar e entender que nós não podemos nada de nós mesmos. Podemos sim no Senhor. Então, que a minha, a sua adoração individual e coletiva, ela não se enquadre no aspecto da igreja de Corinto. Que os nossos cultos, que a nossa adoração, que o nosso louvor faça mais bem do que mal. Porque no contexto de Corinto, fazia mais mal do que bem. Às vezes, irmãos, os cultos podem nos fazer mal e não bem. E se você passa por isso, se você experimenta isso, não fique sozinho nisso. Peça ajuda de um irmão com quem você tem um relacionamento melhor, quem você é mais próximo, dos pastores que nós temos aqui. Não permaneça, não continue com isso, porque isso pode gerar o seu fim espiritual. O culto está me fazendo mais mal do que bem, e eu não entendo por que eu estou com esse sentimento. Peça ajuda. O pastor Carmo falou na segunda-feira aqui, no culto de vigília, na nossa oração de segunda-feira, ele fez esse apelo para os irmãos. Irmãos, não tenham medo de nós, pastores. Nós estamos aqui para somar com os irmãos, para abençoar os irmãos, para auxiliar os irmãos. Nós temos aqui na igreja pelo menos 5 pastores. Se você não quer compartilhar diretamente com o irmão, você possa pensar alguma coisa, você tem aqui pastores idôneos, que pode te ajudar nessa caminhada, que pode te ajudar a sair desse marasmo, que pode te ajudar a mudar de condição. Mas não aceite, em nome de Jesus, isso na sua vida. Não aceite isso. O culto precisa te fazer bem e não mal. E se estiver fazendo mal, não é por causa dos outros, é por causa de você mesmo. Tem alguma coisa que precisa ser tratada no seu coração, na sua vida, para que você possa se portar melhor diante do Senhor e superar esse desafio e essa dificuldade que você está a enfrentar. Disso vai depender, irmão, de como você esteja no culto individual. Já falei sobre isso. O questionamento que fica, irmãos, é como está o seu culto individual. Como é que está seu culto individual? Ou o seu culto é só esse aqui, de domingo à noite? Você não adora em outro momento, você não louva em outro momento, você não lê a Bíblia em outro momento, você não ora em outro momento. Ei, é um diagnóstico que eu estou te dando aqui nessa noite. Se você é alguém que só está orando quando alguém diz na igreja, vamos orar, ficar de pé para orar. Se você é alguém que está lendo a Bíblia só quando diz, vamos abrir a Bíblia na igreja, ei, abra a capa do olho, é um alerta. Invista no seu culto individual, na sua vida devocional, na sua vida com Deus. Acorde mais cedo, durma mais tarde se for preciso, acorde na madrugada. Semana que vem nós vamos ter culto na madrugada, né? Primeira semana de fevereiro, culto às 5 horas, de 5 às 6 da manhã, aqui na igreja. Tem gente que vem de bicicleta. Um dia eu levei, foi um susto com o Danilo. Eu estou abrindo o portão, daqui a pouco o cara chegou, né, de bicicleta, que eu olhei era o Danilo. Chegando para o culto nosso de oração aqui 5 horas. Então não tem como você dizer, não tem quem me ajude, tem quem te ajuda. A questão é, você quer? Você quer ser ajudado? Quer alguém para andar com você, para você sair de sua realidade? A questão é, você quer sair dessa realidade? Você quer ser ajudado? Tem alguém que possa te ajudar? Com certeza tem, e isso o fará, certo? Sua relação com Deus, irmãos, ela é determinante.
O culto precisa gerar em nós a vontade de buscar mais a Deus. É outro diagnóstico. Se esse culto dessa noite, se os cultos que nós estamos prestando, não gerar em nós vontade de buscar mais a Deus, ei, o culto está errado, ou então você está errado. Tem alguma coisa que está desnível, está fora do nível, está fora da realidade de Deus. E nós não vamos nos desesperar com isso, vamos buscar a saída. Vamos buscar nos ajudar, vamos melhorar o culto, vamos elaborar coisas diferentes, de forma que Deus possa ter liberdade de agir na sua vida. Sua relação com Deus, ela é determinante. Às vezes, irmãos, vemos com tristeza, pois aquilo que era para ser canal de bênção, se transformou em um instrumento. Primeiro, de medo. Culto como instrumento de medo. Espero que eu não esteja gerando isso na vida da igreja que o Senhor me entregou para pastorear. Culto como instrumento gerador de medo. Não, quando a gente prega aqui mais incisivamente, cobrando mais da igreja, não é para gerar medo de ninguém. Ninguém deve ter medo de Deus. Deve temer a Deus, respeitar a Deus, né? Mas ninguém precisa ter medo de Deus. Não é para gerar medo, não é instrumento de medo. Não é instrumento, irmão, de dominação, punição, reforçando a imagem de um Deus terrível e castigador. Nossa, mas o culto na Ebenezer, o culto em Corinto, os cultos de hoje é só cobrança, é só pancada, é só isso, é aquilo outro. O pastor falou sobre pecado, está falando de mim. Se tu estiver em pecado, estou falando de tu. Não tem segredo. Mas isso não é necessariamente algo de punição, de medo, de gerar pressão em ninguém não, irmãos. Nada, Nina, não. A palavra precisa ser pregada. O pastor falou sobre culto, tem alguma coisa. Oh meu Deus, será que foi o dia que eu fui com aquela saia que eu fiquei mostrando? Não tem nada a ver com saia, não tem nada a ver com você. É Deus falando e você precisa consertar o que precisa ser consertado na sua vida. Você precisa se posicionar de modo a resolver o que precisa ser resolvido e pronto. Vamos adiante. O culto, irmãos, ele deve gerar fortalecimento e celebrar a nossa salvação. Não é lugar de tormento e de designação. Não, eu não vou mais para o culto naquela igreja não, porque meu Deus do céu, aquele pastor só fala disso, é isso, é aquilo outro. Tem gente que fica mudando, indo para ali e para acolá, deixando de vir o culto, com medo do que vai ser pregado, com medo do que vai ser dito. Ei, se você quer continuar do jeito que você quer, que preocupação você tem com o culto? É aquilo que eu falei sobre a motivação, né? O que te motiva? Versículo 23 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É isso, eu sigo Paulo, irmãos. Eu sigo Paulo nessa orientação. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Falei lá no culto hoje de quebrantamento. Às 5h45 da tarde nós estávamos em culto, aqui na igreja. E eu disse para os irmãos que estavam presentes, olha, né, dei o meu testemunho da luta que eu estava, porque ao sair da EBD, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Passei a semana todinha preparando outra palavra. Quando chega no domingo, diz, não é para pregar sobre isso, é para pregar sobre aquilo. Então eu entendo que essa palavra é para alguém. O Senhor não ia mudar isso, por acaso. Não tenha dúvida, o Senhor quer falar conosco. Por isso eu coloquei esse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque eu recebi do Senhor o que também estou a vos entregar. Versículo 17 já diz, né? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Está falando de culto. Está falando de adoração. Diz, ó, sobre o culto que vocês, Igreja Batista Ebenezer em Corinto, estão realizando, eu não vos louvo. Aí ele vai explicar por que não louva. Por que ele não dava uma palavra de louvor, uma nota 10, uma nota 1000 para com o culto que ele celebrava? A primeira ele vai dizer aqui: vocês estão ajuntando para pior. Irmão, sempre que eu passo por esse texto eu fico, sabe? Meu Deus, que coisa.
Não é bom ir para a igreja não, irmão? Não é bom buscar a presença do Senhor, não? Mas ele está dizendo, olha, quando vocês estão fazendo isso para piorar a situação de vocês. Vocês estão fazendo isso para pior, não é para melhor. Aí ele vai aprofundando na explicação, ele vai dizer, até mesmo importa que haja partido entre vocês. Ele diz, olha, tem até partido na igreja. Olha o versículo 3, capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Esse é o tipo de coisa que Paulo estava falando para essa igreja. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa e que não haja entre vocês. Qual é a palavra? Não haja entre vocês divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, ele não deixou de chamar o irmão em momento algum, né? Mas ao vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há entre vós, refiro-me ao fato de que cada um de vós ou de vocês dizem. Como é que eles diziam? Olha só quem é o primeiro nome aí, que ele está colocando partido, do próprio Paulo, né? Eu estou sabendo, através de Cloé, da família de Cloé, que vocês estão divididos entre aqueles que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então todas as lideranças que haviam passado por aquela igreja deixou a sua marca em um grupo específico e agora eles ficam com um saudosismo, pensando e enfatizando o que cada um tinha como direção. Versículo 13 é o mais engraçado e interessante, ele vai dizer assim: acaso Cristo está dividido? Pergunta de Paulo àqueles crentes. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou foste porventura batizados por Paulo? Ele esqueceu até os outros nomes, ele chamou para si a responsabilidade, né? Foi eu que morri na cruz do Calvário? Foi eu que batizei? Aí ele diz, ó, dou graças a Deus, ele agradece. Dou graças a Deus porque nenhum de vocês, ou nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também, aí ele vai lembrando, né? Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Partidarismo, posicionamentos isolados. Segundo Paulo, anula
a cruz de Cristo no convívio em comunidade. Estejamos abertos, sejamos humildes, o suficiente para assim nos portarmos. Ele diz mais: há divisões, há os que saciam sem considerar os mais fracos de condições. Paulo vai dizer, irmãos, que tais atitudes eram atitudes que menosprezavam a igreja de Deus. Sua atitude no culto, sua atitude na presença de Deus, se não bem elaborada, se não bem pensada, pode, irmãos, fazer isso aqui: menosprezar a igreja de Deus. Versículo 22. O problema de Corinto, irmãos, era que havia diferenças sociais dentro da igreja. E o cristianismo não tinha resolvido. Cristo pode resolver. Mas o cristianismo, a religiosidade impede que Cristo resolva coisas que já deviam ser resolvidas há muito tempo. Apego à sua própria vontade, apego ao que você entende como sendo correto em detrimento de outras situações. Isso impede e atrapalha a comunhão. Existia, irmãos, na igreja de Corinto, escravos convertidos. E eles iam também para a igreja. Mas eles não conseguiam ir para a igreja no mesmo horário que os demais. Porque eles precisavam, para ir à igreja, precisava deixar tudo na casa do seu Senhor em ordem. Tinha que lavar as louças, arrumar tudo, para depois ir para a igreja. E quando eles chegavam na igreja, principalmente, porque o texto está dizendo isso, eu não posso me furtar disso, principalmente nos cultos da ceia do Senhor, que é o que Paulo está aqui colocando. Quando eles chegavam, o que tinha da ceia? Porque a ceia nesse contexto não é a ceia como nós celebramos hoje. Era um banquete, era um jantar. Então você imagina você chegando na igreja assim, depois de 40 minutos, 50 minutos, no dia de uma festa. Aí você ia caçar o que comer, já não tinha mais o que comer. E não obstante a isso, andando no meio da igreja, vocês iam encontrar alguns irmãos já assim, rapaz, já passando por cima de você, porque eles tinham abusado no vinho ali na ceia. Então existia essa diferença. Aí a pergunta que eu faço hoje é: conseguimos identificar essas diferenças econômico-social no nosso contexto de igreja nos dias de hoje? Eu sei que sim. E a pergunta que me fica é: qual tem sido o nosso culto a esse respeito? Qual tem sido nossa atitude a esse respeito? Temos nós procurado nivelar isso? Cristo em nós tem conseguido gerar algo que equalize isso? O nome do filme é 12 anos de escravidão. Há uma cena onde dois senhores de escravo discutem a respeito do trato que o Senhor, cristãos com escravo, deixa isso para outra hora, mas no contexto do filme e de muitas realidades aí, isso existiu até pouco tempo, E aí a questão era: um dos senhores tratava bem o seu servo,
enquanto o outro questionava a sua atitude para com ele. E ele então começa a questionar sobre o fato de que como Deus olhava para aqueles. E aquele mais incisivo dizia, chegou a ponto de dizer na cena que o servo, o escravo, nem alma tinha. Chegando até mesmo a compará-lo, né, com um animal. Falando assim, os irmãos devem pensar, nossa, mas que coisa brutal. Que coisa horrenda de se ver. Não precisa assistir o filme 12 anos de escravidão. Não precisa ir longe. É só olhar para as realidades nossas. E nós vamos ver que não precisa nem ser escravo. Imagine se fosse escravo. Em sendo nossos irmãos na fé em Cristo Jesus, já vivem à margem e alheios. Imagine se fossem servos e escravos. Tudo é culto. Minha atitude diante de Deus e diante dos meus irmãos também é culto. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versos 33 e 34. Após dar advertências, ele resume tudo. Quando se reúnem para comer ou cultuar, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não reunirdes para juízo. E eu quero aqui dizer outra coisa. Aqui Paulo diz, alertou, advertiu os crentes em Corinto a não se reunirem para juízo. Eu, parafraseando, eu digo nessa noite à igreja que amo, a igreja de Jesus, não vivam para juízo. Não vivam, irmãos, para juízo próprio. Não vivam, irmãos, alheios sobre as circunstâncias de que há um Deus que tem uma expectativa em nós e está a observar não só como cultuamos, mas como vivemos nesse mundo. Com aquilo que Ele tem entregue em nossas mãos, com aquilo que Ele tem nos abençoado, com aquilo que Ele tem operado em nós para realizar no mundo que está perdido. Finalizo usando ainda o versículo 28. E que ele seja uma advertência a todos nós para passarmos a semana inteira pensando sobre nossas atitudes, tendo esse texto como base. Versículo 28 ele vai dizer: examine-se a si mesmo e participe. Examine-se a si mesmo e continue cultuando. Examine-se a si mesmo e continue sendo igreja. Examine-se a si mesmo e continue sendo homem de Deus. Examine-se a si mesmo e seja uma mulher de Deus. Porque, como eu disse, amados do Senhor, não é para excluir ninguém, não é para gerar medo em ninguém, é para reflexão nossa. E essa reflexão deve gerar em nós uma atitude, um posicionamento diferente após uma análise sobre como temos cultuado e sobre como temos vivido nossa vida cristã. A Bíblia dá orientações e termina com o convite para a participação. Não, a mensagem é dura. Vou-me embora. Não é para você ir embora. Ah, a mensagem é dura. Eu vou procurar outra igreja. Não é para você procurar outra igreja. É para você melhorar a sua vida. Porque a questão não é a igreja, a questão é o céu. É para lá que o Senhor quer te levar. Agora, se você não aprender a cultuar como aprove o Senhor, você não vai para lá.
A Bíblia diz que no final alguns vão dizer: mas Senhor, mas eu cultuei, mas Senhor, eu preguei, mas Senhor, eu era pastor, mas Senhor, eu era crente. E diz que a Bíblia, a palavra vai ser dita: nem vos conheço. O Senhor é mais interessado em conhecer a sua atitude, uma atitude que celebre e glorifique o nome do Senhor. Esse é o significado do culto no corpo de Cristo. Grifo meu: todos os crentes juntos, ninguém excluído da comunhão. Todos os crentes cultuando juntos e nenhum excluído da comunhão. No caso do culto da ceia, somos todos pecadores. Pecadores salvos, exatamente por aquela morte que é relembrada na ceia. Somos todos pecadores, mas pecadores salvos, redimidos e prontos a fazer os concertos devidos para continuar a caminhada em direção ao céu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos conceda graça, favor que nós não merecemos, é por graça. Que nós vivamos para o louvor da glória dele. Amém? Eu queria convidar todos a ficarem de pé. Como eu já dei os avisos, depois da oração o louvor já pode ficar no jeito. Eu quero orar por nossas vidas, pelo nosso culto, por sua individualidade de celebração, pela coletividade, por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que fazemos. Que você possa sair dessa noite melhor do que o que você entrou. Que você não se sinta constrangido pejorativamente, mas que o amor de Cristo lhe constranja a mudar de posição, de posicionamento, caso seja necessário, caso isso se aplique à sua vida. E que você não se esqueça que você serve a um Deus que tem grandes expectativas sobre a sua vida. Grandes expectativas. Se você quer estudar a palavra, se você quer que alguém te instrua na sua casa, nos procure. Se você tem um vizinho que precisa ouvir de Deus, marque um estudo bíblico com essa pessoa. E nós vamos na casa do seu vizinho, nós vamos na sua casa, lhe instruir, lhe ajudar, para que você cresça em Deus. Isso é o mínimo que nós podemos fazer e nós estamos colocando à disposição. Nós temos pastores, nós temos líderes, pessoas com condição de fazer isso, de lhe ajudar a cultuar melhor, a viver melhor na presença do Senhor.